Graça e paz, seja bem-vindo de novo ao canal Muito Forte, graças a Deus. Se inscrevam, comentem aí, tá bom, gente? Compartilhe o vídeo, tá bom? Valeu, muita graça e muita paz. Eu vou falar um pouquinho aqui em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. Escutem, prestem atenção. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aqui, automaticamente, ele já estava dizendo que era os filhos, né? Porque só quem ama Deus é os filhos, amém? Porque a Bíblia diz categoricamente que primeiro ele nos amou primeiro, para depois a gente amar ele. Então, se ele nos amou primeiro, para depois nós amarmos ele, isso significa categoricamente, está bem claro, que só quem ama ele é quem ele escolheu para amar ele. Amém? Pérola da Graça. Eu vou fazer o canal Pérola da Graça. Não, é brincadeira. Bom, vamos lá. Mas Deus nos revelou pelo seu... Esse aqui é o versículo 10, viu? Do capítulo 2 de 1 Coríntios. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Que caminho foi esse aqui que ele nos revelou? Porque o Espírito penetra todas as coisas. Por quê? Porque havia uma lei da carne lá, não é? Havia na época de Jesus, e lá Paulo estava falando para aquele povo lá de Corinto, porque, ô igrejinha, para ver confusão, era teimosa, né? Menino, não é? Aí ele disse, aqui ó, presta atenção, porque o Espírito penetra todas as coisas, veja só, ainda as profundezas de Deus, quer dizer, só poderiam entender vindo diretamente de Deus para a mente dos seus filhos, para a mente dos filhos, para o entendimento dos filhos, que era a verdade espiritual, no lugar daquela mentira lá da lei de Moisés. Entendeu? O 9 diz, mas como está... Veja só, ele está dizendo que nem chegou aos ouvidos, nem aos olhos dos homens. Aqui está homens? Aqui está dois homens? Está escrito aqui dois homens? Não, está escrito homem. E não subiram ao coração do homem. Que homem? O homem natural. Não, essa verdade lá, não é? Que Jesus veio para destruir a lei, para cumprir a lei, aliás, não subiu na cabeça deles que tinha que mudar o pacto, né? Porque Jesus ia morrer ali e ia cumprir tudo nele. Entendeu? Então, essas verdades aqui que o ouvido não viu, nem os olhos viram, isso está querendo dizer que tinha que vir pelo Espírito. E pelo Espírito só os filhos. Só os filhos é que poderiam entender. Quantas vezes que Jesus disse, e os discípulos perguntou para Jesus, por que tu falas por parábolas? Aí ele disse, para que eles não entendam, só vocês. Quer dizer, eles quem? Os que não eram filhos. Os que não tinham a mente preparada para receber as palavras espirituais. Entendeu? Os outros. Mas vocês entenderão. Entendeu? Então, só os filhos entenderiam o que Jesus falava. Só o Espírito. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Bom, se é pelo Espírito, não é pelo homem. Se é pelo Espírito, não é pela a mente adâmica. Se é pelo Espírito, não foi pela lei de Moisés. Foi pelo Espírito de Jesus. Foi pelo Espírito de Deus que os filhos entenderiam. Entendeu? Para você ver, né? Então, ainda as profundezas de Deus, o Espírito, veja só que maravilha, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Você entendeu? Então tinha que ser pelo Espírito que os filhos iriam entender o significado daquela morte na cruz, não é? E
e outras coisas maravilhosas que nós sentimos quando nós realmente cremos no Espírito Santo, entendeu? Uma certa feita eu falei para uma certa pessoa que eu me sentia um super-homem na fé. Por que eu disse que eu me sinto um super-homem na fé? Em relação à fé. Porque não é minha, essa fé foi ele que eu já nasci com ela, mas não é minha, é ele próprio, é o próprio Espírito Santo. Por isso que essa confiança nele, no Espírito Santo, não é a mesma confiança que um homem pode ou poderia ter nenhum outro homem. De jeito nenhum. Não tem como. Não tem como. Porque esta certeza, esta fé, é ele que implantou no meu entendimento. Ele já nasci com esse, não é, com essa fé implantada no meu entendimento, assim como todos os filhos. Para crer na vida espiritual, para crer na espiritualidade, para crer no Espírito Santo, nas coisas espirituais, nas pérolas vindas do Espírito Santo. Amém? É isso aí. Graça e paz, não é? Peço que se inscreva no canal e compartilhe o vídeo e dê um joinha. Valeu, graça e paz.